acordes diatônicos ou campos harmônicos, né? Então, quando a gente vai procurar aí na internet, os alunos falam muito disso. Professor, me ensina campo harmônico, o que é campo harmônico, né? Quando a gente vai olhar na literatura, né, a gente vai olhar nos livros que falam de harmonia, principalmente os livros que falam de harmonia funcional, eles vão falar sobre acordes diatônicos, eles nem usam essa terminologia campo harmônico, né? Porque campo harmônico, se a gente for pegar mesmo a raiz dessa palavra, e isso aqui eu vou trazer um conceito que eu aprendi nas minhas aulas de harmonia funcional quando eu fiz graduação lá atrás, professor Marco Pereira. E ele falava, não, campo harmônico não são só os acordes diatônicos, né? Campo harmônico é tudo, né? É, é por onde a harmonia caminha, né? Se a gente for pegar uma música, é por onde essa harmonia caminha e todas as possibilidades que ela pode ter, né? Então, é algo que vai além desses acordes diatônicos, mas aqui a gente vai falar sobre eles, tá? Então, iniciando aqui, acordes diatônicos da escala maior. Vamos ver. Então, o que popularmente é dominado campo harmônico na literatura é chamado de acordes diatônicos, já falei sobre isso. Os acordes diatônicos são formados a partir da criação de acordes com as notas de uma escala, né? No exemplo abaixo, uma escala maior. Então a gente vai ter a escala maior que, deixa eu ver, Dó maior, né? A escala é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? A gente vai ter aqui a escala maior, normal, bonitinha. E o que a gente faz? A gente verticaliza, a gente pega as notas dessa mesma escala para formar acordes em cada um desses graus, né? Então, no primeiro grau aqui a gente tem Dó maior, no segundo a gente tem Ré menor, no terceiro a gente tem Mi menor, no quarto a gente tem Fá maior, no quinto a gente vai ter Sol maior, no sexto Lá menor, no sétimo Si diminuto, né? E isso, pessoal, vai se aplicar a qualquer tonalidade, né? O que importa aqui? A gente tem que levar a escala para essa tonalidade, entender ali a armadura de clave que vai ter, né? E repetir todos os sustenidos ou bemóis que tiver naquela tonalidade. E se a gente estiver falando de escala maior, o resultado sempre vai ser esse aqui dos graus. Por isso que eu coloquei os graus em cima ali, né? Porque se for outra tonalidade, como a gente vai ver aqui, ó, né, a representação de acordes em graus acima indica que a mesma estrutura se aplica a qualquer tonalidade, né? Então, os graus que foram demonstrados anteriormente, acima porque estava no texto corrido, então, mas anteriormente, né, se aplica a qualquer tonalidade. Então, pegando aqui Ré maior, né, por exemplo, a gente vai ter a mesma coisa. A escala de Ré, seguindo ali a armadura de clave, vai ser Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. A gente vai ter que levar para essa estrutura aí, ó, o Fá sustenido e o Dó sustenido, né? Então, como é que vai ficar? Mesma coisa lá da outra, né? O primeiro grau maior, Ré maior. O segundo grau menor, Mi menor. O terceiro menor, Fá sustenido menor. O quarto maior, Sol maior. O quinto maior, Lá maior. O sexto menor, Si menor. E o sétimo menor com quinta diminuta. Então vai ser Dó sustenido menor com quinta diminuta. Opa. Né? E repetir o Ré aqui para resolver. Então, se a gente pegar Si bemol maior, Lá bemol maior, Mi maior, Fá maior, todos os tons, vai ser tudo a mesma coisa, né? Então, isso é uma questão que é padronizada. Acordes diatônicos. Os acordes diatônicos são os mais comuns de se encontrar em peças que seguem uma estrutura tonal. Uma tonalidade é indicada pelas 7 notas da armadura de clave. Então, né, só para deixar claro que eu sei que não tem
as 7 notas lá na armadura de clave, né? Mas aí você vai, deixa eu voltar aqui para vocês, né? Aqui nessa armadura de clave tem 2 sustenidos, mas as outras 7 notas estão aqui naturais, né? Então, quando eu coloquei lá, era isso que eu queria dizer, né? Que é essas alterações que tem na armadura de clave, mais as notas naturais que sobram dessa armadura, né? Tônica é a nota inicial da escala. Por exemplo, se a música está em Sol maior, a tônica é Sol. E, gente, isso é muito interessante, né? Porque muita gente erra. O pessoal fala que um acorde ele é formado de tônica, terça e quinta, mas não é. Tônica é a nota que determina o tom. É a nota que dá nome para um tom. No exemplo anterior era Ré, né? Porque a gente estava fazendo baseado na escala de Ré maior. As demais notas, por exemplo, o acorde que vem do segundo grau, Mi menor, ele vai ter fundamental, terça e quinta. Não confundir tônica com fundamental, né? Que está escrito ali. É muito comum as músicas começarem e terminarem no acorde da tônica. Não existe uma lei escrita, aprovada no Congresso, falando que a gente tem que fazer isso, mas é muito comum que uma música comece na tônica e termine com a tônica. Às vezes não começa com a tônica, às vezes não termina com a tônica, mas é raro, tá? E isso em qualquer tipo de repertório, tá, gente? Qualquer tipo de repertório. Mas quanto mais tradicional, tipo música folclórica, tipo, geralmente segue essa regra, né? Música popular, música pop, música, né? Vai seguir, geralmente segue essa regra. Essa regra foge, às vezes, claro, na música de concerto, né? Nas coisas mais modernas, mais sofisticadas, né? No jazz, na bossa nova, às vezes foge, mas nem sempre também. O pessoal geralmente começa e termina na tônica. Principalmente termina, né? Porque é aquele porto seguro da nossa audição ali, digamos assim, né? Quando uma melodia segue as notas da escala, essas notas são denominadas notas diatônicas, né? Então, se a música está em Ré maior, a melodia segue só aquelas escalas, então só tem notas diatônicas. Eventualmente surgem notas fora da escala, né? Então, quando surgem notas fora da escala, elas são denominadas notas cromáticas. Aplicação de tétrades. Os acordes diatônicos em tétrades seguem o modelo abaixo. Então, a gente vai ter aqui esse seguinte modelo, né? Aqui em Dó maior, então adicionando a sétima fica da seguinte forma. Então a gente vai ter o primeiro grau maior e aí a gente vai adicionar uma sétima maior. O segundo grau menor e aí a gente adiciona uma sétima menor. Então fica menor com sétima. Terceiro grau menor, a gente adiciona uma sétima menor também, fica menor com sétima. Quarto grau maior, a gente adiciona uma sétima maior, então fica maior com sétima. Sétima maior, né? Quinto grau, a gente adiciona uma sétima menor, o acorde é maior, né? Esse acorde é super importante, né? A gente chama ele muitas vezes de sétima dominante, né? Que é o acorde do quinto grau. Sexto grau, a gente adiciona uma sétima menor também, então menor com sétima. E o sétimo grau, ele vai ter ali uma sétima menor também, então ele é um acorde menor com quinta diminuta e sétima. E é o famoso meio diminuto, né? E volta aqui na tônica. Então, o sétimo grau ele é o meio diminuto ou menor com sétima, quinta diminuta. Lembrando que isso se aplica a qualquer tonalidade, basta observar a armadura de clave ou as alterações que tem ali nos próprios acordes, né? Acordes diatônicos na tonalidade menor. Então, gente, a tonalidade menor, ela traz alguns desafios aí, né? Ela traz
umas coisas diferentes, né? Porque a tonalidade menor, ela tem 3 escalas, né? A gente viu lá na unidade 1 que a gente vai usar 3 escalas. E essas 3 escalas, cada um vai gerar acordes diatônicos diferentes, né? A gente vai ver eles aqui agora. Então, antes, vamos falar um pouquinho sobre a tonalidade menor. Em comparação com o sistema tonal maior, o menor é consideravelmente mais modesto, sendo bastante reduzido o poder de influência e de coerção da tônica menor sobre os acordes que lhe são subordinados. A principal consequência disso é que, diante do maior, seu território é consideravelmente mais restrito, no que se refere a classes de acordes e recursos. O interessante é constatar que tais limitações se devem, no fundo, a razões de ordem acústica. Então, quando a gente for falar um pouquinho sobre série harmônica e acústica, vou dar só uma pinceladinha sobre isso, vocês vão entender isso melhor. Mas o fato é que, acusticamente falando, a tonalidade maior ela é mais poderosa, né? Ela é mais forte que a tonalidade menor. Porém, como foi falado lá no começo, na unidade 1, existem também os fatores culturais, né? E o nosso ouvido ele meio que se acostuma com as sonoridades aí do mundo, né? Então, é disso que a gente está falando. Como visto anteriormente, existem 3 escalas menores, o que gera um número muito maior de acordes possíveis. A gente vai falar sobre eles. Começando então pela escala menor natural. Abaixo, acordes diatônicos da escala menor natural. Então a gente vai, a partir de agora, gente, só tétrade, tá? Se você quer as tríades, é só tirar a sétima que você vai ter elas, vai dar na mesma, né? Então a escala menor natural, ela não tem nenhum mistério, é só começar ali do 6º grau, né? Se a gente for pegar os tons relativos, né? Então a gente estava em Dó maior, pegamos aqui em Lá menor. Se tivesse em Ré maior, seria Si menor. Se tivesse em Sol menor, Sol maior estaria em Mi menor. E por aí vai, né? Então vamos lá, vamos ouvir essas sonoridades aqui. Então Lá menor com sétima. Então é um Lá menor e aí a gente adiciona uma sétima, uma sétima menor, né? Si menor meio diminuto, né? Lembra que a gente está como se fosse pegando o finalzinho da escala de Dó maior, né? Então Dó maior com sétima maior, Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá com sétima maior e Sol com sétima. Então vocês podem observar que são exatamente os mesmos acordes usados na tonalidade lá de Dó maior, né? Se vocês quiserem botar ali os graus, vai dar na mesma para qualquer tonalidade. É só pegar e mudar o começo ali, mudar a escala que está regendo ali esses acordes diatônicos. Escala menor harmônica. Abaixo, acordes diatônicos derivados da escala menor harmônica. Aí vocês vão ver que agora muda, né? Agora a gente tem uns acordes diferentões aqui, ó. A começar por esse, né? Epa, errei, desculpa. Lá menor com sétima maior. Por que é o sétima maior? Porque a gente adiciona, vocês lembram disso? A gente adiciona uma sensível nessa escala. Portanto, o Sol vai ser sustenido. 2º grau, Si menor com sétima, bemol 5, Si menor meio diminuto, tudo igual, estava antes. 3º grau, Dó com sétima maior, sustenido 5. Aí eu errei de novo, desculpa, gente. Agora sim. Dó com sétima maior, sustenido 5. Esse acorde é bem diferentão, né? Ré menor com sétima.
Mi com sétima. E ressalta-se aqui que o Mi com sétima ele é muito importante, porque quando a gente está fazendo uma escala, os acordes diatônicos da escala menor natural, a gente não vai ter o quinto grau maior com sétima, né? Ou seja, o acorde de quinto grau dominante, né? E quando a gente põe a sensível, a gente passa a ter esse acorde. Então esse acorde é muito importante. Ele é muito importante para o sistema tonal, por isso que essa escala chama-se menor harmônica, né? Seguindo aqui, Fá com sétima maior. E por último, Sol sustenido diminuto. É o diminuto mesmo, tá, gente? E que interessante, né? Quando a gente põe ali na partitura, é uma nota Fá que tá ali, né? Ou seja, do Sol sustenido para o Fá, a gente vai ter um intervalo de sétima diminuta, né? E o jeito correto de escrever é esse. Eu não posso... Né, que seria meio absurdo escrever, sei lá, Mi sustenido, né? Mas dependendo do jeito que a gente coloca aqui as coisas, né? Se fosse Lá bemol, por exemplo, né? Dá umas enarmonias muito doidas e que às vezes a gente fica com vontade de botar a sexta ali no lugar, né? Mas não, é a sétima diminuta, né? Escala menor melódica, então abaixo os acordes diatônicos derivados da escala menor melódica. Vamos lá, que aqui a coisa vai ficando mais doida ainda. Lá menor. Ih, toda hora eu erro. Lá menor com sétima maior. Si menor com sétima. Então, olha só que interessante. O segundo grau muda, né? E vira um acorde menor com sétima. Por quê? Porque agora a gente passa a ter esse Fá sustenido aqui, né? O que vai me dar ali uma quinta justa para o Si menor, né? Seguindo. Dó com sétima maior, sustenido 5. Já tinha antes. Olha que doido agora. Ré com sétima. Ré com sétima. Botar no outra dominante aí no negócio, né? Não é bem assim. Seguindo. Mi com sétima. Próximo. Fá sustenido. Fá sustenido menor com quinta diminuta. E por último, Sol sustenido menor com quinta diminuta. Sol sustenido menor 7 com quinta diminuta. Então nessa escala, nessa formação aí, né, não vai ter o acorde diminuto com sétima diminuta, né? E vai ter dois acordes ali com maior com sétima, né? Então são acordes possíveis de serem usados, tá, gente? Na tonalidade menor, né? Tanto é que existem aí os empréstimos modais, justamente isso. Eles pegam esses acordes, né? Mas não é tão comum, vocês vão ver isso, né? Que no fim das contas, o repertório, sobretudo da música popular, gente, ele gerou uma síntese disso, né? E isso não sou eu que estou falando, isso é um estudo desse material que eu gosto muito de usar, que é o livro Harmonia Funcional do Almada, né? Embora as escalas formem uma grande quantidade de acordes, existe uma síntese em que a maioria dos compositores, sobretudo no que diz respeito à música popular, segue. Segundo Almada, os acordes diatônicos da escala da tonalidade menor são esses aí. Então, se a gente fizer uma síntese, a gente vai ter esses acordes como os acordes da tonalidade menor. Ou seja, a gente vai ter a sensível lá no sétimo grau, a gente vai ter a sensível aqui no quinto grau,
mas a gente não vai ter a sensível no terceiro grau, a gente não vai ter o Fá sustenido, né? No segundo grau, por exemplo, nem no quarto grau, nem no sexto grau, né? Então a gente vai ter sim um acorde diminuto, né, com sétima diminuta, e vai ter esse acorde aqui do quinto grau, né? Então, uma coisa que quando a gente fala de cadência, vocês vão entender que é muito importante esses graus aqui, né, o segundo, o quinto, ou o quarto e quinto, estarem dessa forma, né? Então, tocando aqui para vocês. Lá menor com sétima, primeiro menor com sétima, segundo menor com sétima, quinta diminuta, terceiro maior com sétima maior, ou seja, sem aquele sol sustenido lá, quarto grau menor com sétima, quinto grau maior com sétima, sexto grau com sétima maior com sétima maior, e o sétimo grau é o diminuto, né? Então, acaba que é uma escala menor harmônica sem as coisas inconvenientes dela, né? Que seria ter o terceiro grau com um sustenido 5 ali, que gera uma sonoridade meio dissonante demais para a maioria do repertório que o pessoal quer fazer, né? Então, ó, para vocês entenderem, né? O primeiro grau menor que sétima é proveniente. Ah, eu esqueci de falar isso, né? Não, fala aqui mesmo. O primeiro grau com sétima, né? Também não vai ter a sensível, né? Que ele poderia ter, né? Poderia ser o Lá menor com sétima maior, né? E na verdade é sétima. Então, ele vai ser proveniente da escala menor natural. Se vocês voltarem lá, vocês vão ver que o primeiro grau da menor natural é esse, né? O segundo grau menor com sétima bemol 5 ou meio diminuta é proveniente das escalas menor natural e menor harmônica. O terceiro grau com sétima maior é proveniente da escala menor natural. O quarto grau menor com sétima é proveniente das escalas menor natural e menor harmônica. O sétimo, né, o quinto grau com sétima é proveniente das escalas menor harmônica e menor melódica. O sexto grau com sétima maior é proveniente das escalas menor natural e menor harmônica. E o sétimo grau diminuto, ali com sétima diminuta, é proveniente da escala menor harmônica. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês desse tipo de síntese num repertório, numa música, né? Então eu vou pegar aqui um exemplo. Esse exemplo eu botei aqui tudo, né? Mas vamos considerar só a primeira metade. É um standard de jazz, tá? Chama Blue Bossa, do Kenny Dorham. Vamos pegar só os primeiros 8 compassos ali, porque abaixo disso aí começa a ter outro tipo de ideia, de concepção de música, que é muito comum no jazz, tá, gente? Jazz, a harmonia geralmente é sofisticada, muito embora esse aí seja considerado mais simples, assim, para quem está iniciando nesse mundo, né? Vamos entender que os primeiros acordes, né? Essa música, para quem não conhece, é mais ou menos assim, né? Ta, tari, ta, tri, ta, ya, ta, ta, tri, tari, ta, ya, ta, ta, tari. Até aí, né? E aí a gente vai ter esses 8 primeiros compassos, ó. O Dó menor com sétima. Não é Dó menor com sétima maior, né? Ele poderia, para a gente contextualizar aqui, né? Se eu fosse pegar a escala menor natural de Dó menor, né? Seria as notas Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol e Dó, né? Se for a menor harmônica, Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, Si natural e Dó.
E aí vocês podem ver que, por exemplo, no Dó menor com sétima, toca aqui no piano, que eu acho que só fica melhor para vocês, né? Então no Dó menor com sétima, opa, eu tenho Si bemol, né? A sétima de Dó menor é Si bemol, que é o primeiro acorde da música, né? Aí vai pro Fá menor com sétima, né? Tá aí tudo certo. Aí vem pro Ré meio diminuto, que é o segundo grau. Ré, Fá, Lá bemol e Dó. E aí depois vem pro Sol com sétima, né? Ali tem um bemol 9, né? Mas vamos ignorar isso por enquanto. E aí vem pro Sol com sétima. Aqui, né? Sol, Si, Ré, Fá. Ou seja, esse acorde, o Sol com sétima, ele é proveniente da escala menor harmônica. Por quê? Porque ele tem a sensível. Ele tem a nota Sol aí, né? E aí cai no Dó menor de novo. E no Dó menor sempre vai ter o Si bemol. Ou seja, nesses primeiros compassos aí a gente consegue observar um pouco dessa síntese, né? Um pouco de como isso foi sendo construído aí ao longo dos tempos, né? Ao longo do pessoal compondo e tocando e fazendo repertório, né? E claro, aí depois vem uma parte mais sofisticada, mas mesmo assim a gente consegue observar um pouquinho dessa síntese lá na frente, né? Como por exemplo nesse trecho final aqui, né? Que a gente vai ter, né, o segundo grau, depois o quinto, depois o sétimo, segundo, quinto, e aí volta, né? Então toda vez que vem o quinto, eu pego um acorde proveniente ali da escala menor harmônica. E toda vez que vem um primeiro, eu estou pegando da menor natural, né? Então fica nesse jogo. Isso é essa síntese, né? Então isso é muito comum no repertório. E claro, né? Ainda mais no jazz, pode ter acorde proveniente da menor melódica, da menor harmônica, mas em geral os músicos vão tocando, vão fazendo e a coisa vai ficando mais ou menos assim, né? Então esse foi um exemplo aqui dessa construção da tonalidade menor e dessa síntese na prática. E é isso aí, e a gente se vê na próxima aula.